dia abençoado seja. Bora despertar a nossa alma. Bora viver o melhor dessa terra. Tu foste convidada para viver o melhor dessa terra. Só que muitas das vezes nós não entendemos e tomamos o caminho que não é nosso. Para viver aquilo que fomos chamados, precisamos voltar ao início de tudo, voltar ao princípio, voltar para casa, arrumar a bagunça toda, a decisão que tu tomaste, que muitas delas te distanciaram de ti, o medo que te assola, de não conseguires olhar por tudo e ter coragem de voltar, porque voltar é a sensação de começar de novo. E às vezes tu achas que estás cansada, que não vais dar conta e permaneces no meio do caminho. Quantas mulheres hoje estão no meio do caminho, angustiadas, perdidas, desvalorizadas, mal amadas, se sentindo vazio, despertencente a qualquer coisa, porque elas tomaram decisão que tiraram elas da rota, que tiraram elas do eixo do caminho. E hoje tu estás aqui a ouvir isso, porque Deus te convida. Ele te diz: eu não desisti de ti, ainda que todos dissessem, ainda que todos fossem embora, eu não fui embora. Eu estive sempre contigo. Eu nunca vou te abandonar. Eu prometi e prometo ficar contigo desde o princípio, do início até o fim de tudo. Nós é que distanciamos, nós é que saímos, nós é que vamos embora, nós é que tomamos decisão. Bom dia, Vanira. Nós somos o filho pródigo que pede a herança antes do tempo, porque queremos viver uma vida, porque achamos que a vida que o mundo nos convida para viver é bem mais prazerosa do que aquela que Deus tem para a nossa vida. Só que quando estamos no meio do caminho, começamos a perder a ilusão. Começamos a perceber que foi tudo errado. Beijo, bom dia. E às vezes dá vergonha de voltar para casa. Às vezes dá vergonha de recuar e dizer: eu falhei, eu errei, eu preciso mover em direção ao meu erro para que eu modifique a minha história, porque eu já estou cansada de viver com esse erro, com essa angústia. Só que o filho pródigo, ele não teve vergonha de ir para casa. E eu tenho a certeza absoluta que Deus hoje também te diz a mesma coisa. Não temas, eu estou contigo. Não desista, porque eu vou te ajudar a caminhar no processo de ir para casa. Eu vou te ajudar a arrumar a tua casa. Eu vou te ajudar a limpar a sujeira, a decisão, o caminho, tudo aquilo que foi errado. Porque eu não amo o pecado, mas eu amo o pecador. E eu vou permanecer contigo. Isso é a promessa de Deus na nossa vida. Então o peso dos caminhos errados, o peso da sensação de não ter tomado a melhor decisão, ela não pode te amedrontar mais. Porque hoje tu és livre, porque Deus te convida a soltar a tua dor. Aquela sensação de que tu dizes: eu não devia. Para com isso. Tudo que aconteceu, tudo que vai acontecer é porque tinha que ser daquela forma. Para de te cobrar. Para de exigir muito de ti. Para de tentar perceber que a única culpada... Não, tu não és tão culpada assim.
Muitas das vezes foram as tuas crenças, foram as tuas emoções desmedidas. Foi o medo, foi a insegurança que te fez tomar aquela decisão de ir embora. Sem pensar, sem calcular. Não deixa que aquela voz inimiga na tua mente te diz que tu és culpada. Não deixa. Porque Deus, Ele não te culpa, Ele não te julga, Ele não te censura. Há sempre possibilidade de começar uma nova história. Sabe por que eu sou apaixonada por esse Deus? Sabe por que eu sou apaixonada e eu estou aqui? Eu abro meu coração para vocês. Porque eu sou o recomeço. Eu sou uma nova história. E se não houvesse um Deus, era impossível eu ter uma nova história. Mas como Ele me encontrou no vale, porque todos nós temos vale. Há pessoas que fogem dos seus vales. Nos vícios, na dependência emocional, no álcool, na droga. Eu não sei qual é a tua dependência emocional. Nos relacionamentos tóxicos, em fingir estar tudo bem, quando por dentro há um vazio enorme, há um vácuo. Que tu percebes que tu estás a fazer tanto, mas ao mesmo tempo, tudo isso não está a valer a pena preencher o vazio da tua alma. Porque sabes por quê? Porque o único que tem poder de preencher o teu vazio é o teu contato com o teu ser superior, com a tua divindade. Todos nós somos seres espirituais, ainda queira tu aceitar ou não. Nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência carnal. Então não vale a pena fugir. Seja homem, seja mulher. Deus reservou um espaço dentro de ti, para Ele. Ele dita a hora do início, Ele também dita a hora do fim. Ainda que o homem se ache inteligente, ainda que o homem queira descobrir tudo, o homem não tem poder nem acesso de definir a morte, a vida. Ainda que o homem queira ter curiosidade de inventar várias coisas, tudo tem a permissão de Deus debaixo do céu. Então não te enganes de achar de que Deus perdeu o controle, Deus não vai fazer. Eu hoje trouxe uma palavra que eu acho muito interessante. Eu queria partilhar com vocês. Estava a ler a Bíblia em Eclesiástico 10:11. Diz assim: a conduta prudente do sábio. Eclesiastes 10:11. A conduta prudente do sábio. Achei muito interessante. Eu fui tentar entender o que Deus estava a falar sobre isso. Lança o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Lança o seu pão sobre as águas. Depois de muitos dias, você achará. Eu perguntei assim, mas como lançar o pão à água? E sobre muitos dias você achará. Eu fui procurar entender. Deus está nos ensinar a plantar. Deus está a ensinar para que nós possamos entender que nós precisamos plantar, aprender a plantar. E engraçado que fui buscar vários significados. Eu não gosto muito de ler, mas eu vou ler. Significa que é tirar o pão para a água. Que devemos ser generosos. Porque no primeiro instante pode parecer um desperdício. No entanto, depois de muito tempo há retorno. Repartir o que temos com os outros. Porque aqui quando Deus diz, lança o seu pão sobre as águas. Porque depois de muitos dias você o achará. Ele está a dizer assim,
Tu não sabes qual é o retorno da água, porque ela vai girar. E se tu lançares o teu pão à água, é tipo uma semente que tu estás a plantar, que ainda que venha tempestade, ainda que o mar venha revolto, ainda que tu não vejas, ainda que tu não acreditas, ainda que tu achas impossível, essa semente vai dar frutos. E a mesma semente que tu a mandaste pode te alimentar amanhã. Hoje, tu pode estar a passar por um momento difícil. E sais na rua, vês uma pessoa e tu entendes que aquela pessoa está a passar também por um momento difícil. Tu vais ficar no teu ego de dizer eu também estou mal, eu não tenho nada para dizer. Ou vais sair das tuas emoções para tentar curar a ferida do outro. Sabe, quando nós desligamos das nossas emoções para auxiliar o outro, parece que aquilo que nós estamos a tentar curar na vida do outro é aquilo que Deus depois vai curar na nossa. Em tudo que eu leio na Bíblia, eu entendo que tudo tem a ver comigo e contigo. É sobre eu beber. E da fonte que eu estou a beber, eu te dar para beber também. Porque se ela matou a minha sede, ela também pode matar a tua sede. Então, na presença de Deus, nós não podemos ser egoístas. Não podemos ser egocêntricos, pensar só em nós. Porque quando nós pensamos só em nós não estamos a deixar fluir o verdadeiro amor de Cristo. Porque Ele, quando veio, Ele deu a vida por mim, Ele deu a vida por ti. Aos olhos de Deus, a importância que tu tens, eu também tenho. Então, jamais eu posso querer pensar só em mim. Porque imagina, se eu não lançar o pão à água, eu comer o pão todo, não ajudar o próximo, não olhar para o outro com amor, não dar a mão àquele que estava necessitado de uma mão. E quando chegar o meu dia, e quando eu precisar, será que eu vou ter alguém que me dê a mão, que me ampare? Porque eu estou muito presa no meu achismo, no meu ego. E quando falo numa palavra, eu falo em tudo. Às vezes tu estás dentro da tua casa. Há um vizinho que possa estar a passar alguma dificuldade. Se tu percebes isso, por que é que não vais ajudar? Porque tu não sabes, a vida pode dar voltas. E amanhã quem vai precisar de ajuda és tu. Ter um coração grato, abrir-nos para deixar que Deus trabalhe em nós. O amor ao próximo, a nós primeiro, depois ao próximo. Porque quem se ama aprende a amar o próximo. Não é um amor desmedido onde eu saio de mim para doar, não. É um amor que eu entendi de quem eu sou filha. E um amor que eu entendi também tu, de quem tu és filha. E automaticamente quando eu faço por ti, eu não faço porque eu estou a tirar de mim. Eu estou a transbordar daquilo que eu estou cheia. É engraçado porque eu gostei muito desse texto. Então são os benefícios, mesmo que não vemos resultado no instante. Às vezes nós vamos doar ao outro, vamos dar a mão e nós vamos continuar com a nossa dor, com o nosso problema, com a nossa angústia. Nós não estamos a ver o resultado. Para que eu estou a tentar ajudar o outro se eu estou cheio de problemas? Quantas vezes? Dizendo aqui com muito temor e tremor. Quantas vezes eu já, no meio do meu caos, apareceu alguém com problema, eu disse, meu Deus, eu cheio de problema, e vem essa. E automaticamente o Espírito Santo me fez olhar para aquela pessoa e doar o meu melhor. Eu morrendo por dentro, despedaçada. Ajudar o outro.
Eu vi o resultado logo? Não. Mas eu sei que Deus proveu. Eu sei que Deus auxiliou. Eu sei que Deus me testou e eu fui provada e aprovada. Porque eu posso vos dizer uma coisa. Cada dia mais eu tenho percebido que viver para não agradar a Deus, para mim é vazio. Eu não quero viver para não agradar a Deus na minha vida. Eu posso te desagradar, eu posso desagradar todas as pessoas se eu estiver no propósito que Ele me chamou. Mas eu não quero abrir mão de viver para agradar o meu Deus. Porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei quem eu era. E eu sei o que Ele fez por mim e pela minha casa. Homem nenhum tinha poder de fazer aquilo que só Deus fez. Deus transformou meu coração. Deus faz-me todos os dias ter sede de vencer a mim mesma. Eu falo e fico toda emocionada. Porque quando nós vivemos na presença de Deus e temos experiência com Ele, nunca mais tu vais ser a mesma. Ainda que tu vás para o mundo. Por isso é que eu digo e repito, mães, vocês que têm filhos, levam os vossos filhos para ter experiência com Deus, ainda que eles são pequeninos. Não deixa de levar o teu filho para a igreja. Não deixa de levar o teu filho para o culto. Não deixa de falar do teu filho de Deus. Não deixa de ler uma Bíblia em casa. Não deixa de ter comunhão com Deus na presença dos teus filhos. Porque ainda que tu achas que é vã, não é. É crucial para que quando ele crescer, ele vai para a vida, ele vai fazer os sonhos dele, ele vai querer conquistar as coisas dele. Mas quando ele começar a bater com a cabeça, quando ele começar a entender de que ele precisa ser dependente desse Deus, que ele viu a sua mãe a servir dentro de casa, ele vai regressar. E ele vai ficar dependente desse Deus. E eu sou o fruto de uma casa onde os meus pais me obrigavam a ir para a igreja. Eu não queria, eu recusava, eu brigava. Todos os domingos, às 7 da manhã, eu tinha que estar pronta, de cabelo frito, porque o meu cabelo ainda é crespo. Pronto, agora está um bocadinho melhor. Eu tinha que estar pronta para ir para a igreja. Porque senão o meu pai e minha mãe eram muito rígidos nisso. Era a crença deles, era da forma deles. Tá tudo bem. Mas houve ali eles me plantaram uma semente. Eu me lembro, toda a Páscoa, eu amo. Para mim, a Páscoa é o tempo mais precioso para mim. Porque eu me lembro quando a minha mãe nos obrigava a ir àquela missa, vigília. Eu pequenina, minha mãe me levava. Eu dormia dentro da igreja. Eu, às vezes chorava para ir. Mas havia uma voz que entrou no meu eco da minha alma e nunca mais saiu. Quando desse a meia-noite, eles acendiam a vela. Aquele bispo cantava assim: ressuscitou, aleluia. O timbre da voz dele, o ecoar da voz dele, a cantar no microfone, com a igreja toda silenciosa. Depois todo o povo respondia. Para mim aquilo entrou dentro de mim e nunca mais saiu. Eu vim para a vida. Eu tomei as minhas decisões. Eu fiz os meus caminhos. Eu quis fazer do meu jeito, da minha forma. E quando tudo deu errado, eu lembrei que havia um Deus na minha casa que os meus pais serviam. Ainda que era uma casa baguncenta, confusenta, de muitos filhos, nós éramos 10 filhos. Ainda que era uma casa de tchatá, turbulência, domingo, era um dia santo.
Podíamos ter a semana toda de turbulência, disso, daquilo. Domingo era onde todos nos reuníamos para comer juntos. A minha mãe fazia uma comida especial, desde o pequeno almoço ao jantar. Era uma comida especial, porque era domingo, toda a gente levantava, ia para a igreja de manhã. Vinha da igreja, já estava a fazer o pequeno almoço para nós. Depois o almoço, que a nossa mãe sabia que nós gostávamos. Havia ali amor. Ainda que era uma casa turbulenta, que todos nós viemos de uma história dos nossos pais, porque eles não são perfeitos, mas eles fizeram o melhor que puderam por nós. Então tudo isso impregnou em mim. Então hoje eu levanto a mão e digo, se não for para servir a Ele, do que vale a pena? Eu sirvo a Ele, eu quero servir a Ele na minha vida, eu quero servir a Ele nas minhas finanças, eu quero servir a Ele em tudo. Ainda ontem estava a ouvir uma frase que impactou-me, que é, aonde eu vou, meu Deus vai. E aonde o Deus vai, eu vou. Então não há separação. Não há, eu estou a orar aqui, mas daqui a pouco eu vou levantar, vou trabalhar e a oração fica aqui. Não. Eu quero dizer, Pai, vai comigo. Toma decisão por mim. Faça por mim. Modifica por mim, porque eu preciso de Ti. Porque eu entendi que sem Ele nada sou. Eu entendi que eu vou tomar decisão sem Ele, eu vou me perder nas minhas decisões. No meu ego, no meu achismo, na minha vaidade. Quantas pessoas se perdem no meio da vaidade? Porque deixaram o ego sobrepor. E não clamaram por Ele. Ainda que há pessoas que amam Ele, mas que estão muito no ego, muito no sentimento vã. Todos nós temos o ego. É um sentimento que vai conosco onde nós formos. Mas nós precisamos equilibrar tudo para que tenhamos o caminho do meio. Esse texto eu vou ficar com ela para amanhã, porque eu achei muito interessante. Eu peço sempre a Deus que me leve a uma palavra. Eu acredito que todos nós estamos a ser edificados, porque essa palavra falou muito ao meu coração. Então, eu vou ler mais uma parte que diz, reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobreviverá à terra. Então, quando ele diz reparta com 7, até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobreviverá à terra, ele está a dizer assim, ainda que tu estejas num tempo mau, ainda que tu achas que ali, naquele tempo, naquela vida de tempestade e de angústia, tu não tens nada para dar, Deus, Ele não nos põe em lugar onde Ele sabe que nós não temos nada para dar. E tudo que Ele vai permitir na nossa vida é para nos moldar. Às vezes nós dizemos assim, nossa, por que Deus permite que essa pessoa passe por tanta dor, tanta angústia? Deus, Ele quer restituir o teu interior. Ele quer limpar a tua casa. Ainda que tu não reconheças Ele como Deus, Ele vai trabalhando em ti para que tu reconheças Ele como um Pai. E que tu entendas que tu precisas ser dependente dEle. Para que o mundo não te roube, porque o mundo ele vai querer te matar, roubar, destruir. E se nós formos ver o que o mundo hoje faz conosco é notícias que nos deixam depressivos e ansiosos, comprimidos que nos curam uma coisa, mas que nos abre outros tipos de doença, supermercado que traz alimentação cheia de açúcar e de coisas químicos para nos adoecer a nossa saúde. O mundo está constantemente a te convidar a te suicidar aos poucos, silenciosamente. Quando eu não tomo decisão, quando eu não tomo domínio próprio, eu como qualquer coisa. E quando eu como qualquer coisa, eu não estou cuidando de mim, eu não faço exercício físico. Eu não tenho cuidado com escolher uma alimentação saudável, porque eu ainda não entendi por que eu faço tudo isso. É quando tu começas a entender que tu és um templo e que repartir o pão com 7, às vezes com 8,
semeia o tanto quanto tu podes numa altura boa ou má. Porque todos nós vamos ter fase boa ou má na vida constantemente. Não há momento só de prazer até o fim da vida. Ainda que eu sirva a Deus, ainda que eu fale dele, eu não vou estar excluída de viver um tempo mau. Porque Deus, ele nos fortalece num tempo mau. Deus, ele nos capacita num tempo mau. Deus, ele nos prova a nós mesmos o quanto nós somos capazes num tempo mau. E todo pai, quando quer realmente que o filho cresça, ele tem que permitir que o filho caia para poder andar, aprender a andar. Porque se toda vez que eu ver ele a tentar caminhar sozinho, eu o segurar, ele não vai conseguir andar. Então o pai muitas das vezes tem que permitir o filho dar umas quedas. E é a mesma coisa que Deus faz contigo. Só que o inimigo, ele vai te dizer assim, tu serves a um Deus, mas ainda assim as tempestades não passam na tua vida. Tu serves a Deus e ainda assim as tormentas não vão embora. Sabe, Deus, ele não vai te livrar das tormentas. Ele não vai te livrar dos problemas. Porque aquilo tudo é necessário na tua vida para o teu crescimento. Mas com Deus nós temos estratégias diferentes, sabedoria e uma visão sobre tudo de uma forma sobrenatural. Porque ele vai te capacitar para entender que aquele problema não veio para te matar. Não é para te destruir, mas é para te capacitar a viver o novo dele. E enquanto tu vives um problema, a reclamar, a murmurar, achar que vai ser o fim, tu ainda não entendeste que tudo aquilo que tu estás a passar é uma estratégia para que tu possas ficar forte, resiliente, capaz. Então, ainda que os teus sonhos não foram concretizados, ainda que tu achas que aquilo que tu estás a passar, tu muitas das vezes assim, como é que eu faço? Qual é a ferramenta que eu vou usar para passar por tudo isso? Não preocupe em passar por tudo isso. Preocupe em como vou sobreviver a isso. O que eu preciso ter? Qual é a ferramenta? Qual é a sabedoria? De que forma eu devo agir para enfrentar aquilo que está na minha vida? De uma forma sábia e não ser uma vencida, mas um vencedor. Porque ainda que tu não tenhas a vitória que tu queres, toda vez que tu levantas e digo ao meu inimigo da tua alma, da tua vida, a tormenta, a angústia, eu não vou parar, eu não vou desistir. Tu estás a dizer que tu estás a usar a arma da sabedoria e aquilo não vai ter poder sobre a tua vida, nem a tua casa. Usar a sabedoria para nós termos discernimento sobre as coisas é poderosa. Eu até vou ler um post-it que eu fiz. Nós percebemos aqui que todo pecado, pedaço do pão, é uma semente. E eu preciso plantar as sementes porque eu não sei o que sobrevirá. Eu vejo que Deus nos chama a atenção para não desperdiçarmos aonde estamos. Toda fase na nossa vida, elas são necessárias. E ainda que eu não veja, eu preciso entender que ali também é necessário e não deixar de plantar, porque o doar, não reclamar e não ver o impossível e não desperdiçar o melhor que tu podes fazer nessa fase é o melhor crescimento que tu podes ter. E ontem eu estou a ler um livro de um grande mentor, o Tony Robson. Ele é um grande mentor americano. Ele tem formações gigantescas com grandes empresários, grandes pessoas muito conhecidas e muito bem, pessoas multimilionárias. Uma vez ele contou no livro que ele deixou uma pessoa à frente da empresa dele para que ele tivesse mais tempo para viajar e para ter a demanda daquilo que ele precisava ter. Só que ele foi investigar aquela pessoa sobre os valores dela,
para poder entender se os valores que a pessoa carrega são os valores que ele procura para encaixar no perfil da pessoa que ele quer que gere a empresa dele. Ele ouviu os valores e ele acreditou naqueles valores daquela pessoa e deixou à frente. Aquela pessoa roubou muito dinheiro para ele. Acho que no livro ele diz 1 milhão foi desviado da empresa dele. E ele acabou por descobrir, despediu a pessoa e a pessoa foi embora. Então, só que uma vez no avião, ele estava no avião, a pessoa estava no avião, ele viu, ele queria ir de encontro com a pessoa e explodir aquilo que doía para ele. Então, automaticamente, ele disse que abriu a agenda dele para ler e ele percebeu que um dos valores dele era ser afetuoso. Ele precisava ser fiel aos valores dele. E ele logo caiu em si, relaxou. Depois, no fim do voo, ele foi cumprimentar a pessoa de uma forma muito mais consciente e disse: olha, eu não aprovei aquilo que tu fizeste na minha empresa, mas ainda assim está tudo bem e que eu espero que tudo dê certo contigo. E quem ficou surpreso com aquilo que ele disse foi a pessoa que recebeu. E ele seguiu em frente. Agora, vamos cá pensar uma coisa. Isso já passou muitos anos, eu acredito. Eu não sei a história dessa pessoa que roubou na empresa dele, mas eu sei a história do Tony Robson. Porque ele é muito famoso. Ele é um homem muito próspero. Porque ele aprendeu a ter um coração grato e a entender que todas as fases da vida dele é necessário. Que ele não pode abrir mão de plantar. Porque ainda que pareça custa, ainda que pareça difícil, ainda que tu aches que não tens semente para plantar, planta o que tu tens, mas planta o amor, planta a gratidão. Para de reclamar, de dizer que tu não vais suportar, de dizer que tu não vais aguentar, de dizer que tu não tens nada para dar, de dizer que a tua vida não muda. Porque enquanto tu estás a cantar isto, em vez de tu dizeres obrigado, Senhor, obrigado por tudo, obrigado por esse aprendizado, tu estás a orar uma oração ao contrário. E quando nós murmuramos, parece que mais motivos nós temos para murmurar. Quando eu reclamo, parece que vão surgir mais momentos para eu reclamar. Porque a vida vai te dar mais do mesmo até tu aprenderes. Agora, quando eu sou grato, por estranho que pareça, eu aprendi uma coisa, uma vez no culto, o pastor estava dizendo: tudo que me acontece eu digo glória a Deus. Incrível que pareça, eu agora tudo que me acontece, inconscientemente eu já digo glória antes de reclamar, porque nós somos dotados para ir para o caminho do erro. Nós somos dotados para viajar por um caminho errado, que nos leva ao precipício, porque nós, da mesma forma que temos o bom, nós temos o mal. Ainda que o diabo está ao nosso derredor, nós estamos constantemente a ser aconselhados a tomar o caminho errado. E quando eu digo glória a Deus, parece que o impacto é diferente. Então, o que eu quero te dizer é, quando tu queres falar com os teus filhos, não fale com peso, faça por amor, planta uma semente. Lembra que tudo que tu fazes, estás a plantar uma semente. Quando queres falar com o teu marido, fala dos teus sentimentos, para de cobrar. Porque não é sobre cobrar, é sobre ser humana para que a tua parte humana toque a vida humana que existe do outro lado. Começa a ser uma mulher sábia, que carrega a sabedoria e que entendeu o valor que o outro carrega. E que vai desprender do seu achismo de achar que o outro tem que fazer algo para tu sentires bem. E começar a preocupar, como é que eu posso fazer para que o outro sinta-se bem ao pé de mim? O que eu tenho que dizer para que o outro se agrade daquilo que eu estou a dizer? Desprenda de, será que ele vai gostar? Preocupem, como eu posso servir melhor? Porque quando tu preocupas em como vai servir melhor, ainda que essa pessoa não goste, ele vai sentir a tua parte genuína
de querer doar o melhor. Porque a nossa sensibilidade, a nossa verdade, ela chega primeiro do que tudo que nós vamos fazer e dizer. A pessoa sente quando nós estamos a fazer uma coisa com peso, ainda que ele não te diga, ainda que tu também não o digas. Mas a nossa energia já sente. É visível ver que eu estou aqui, eu amo aquilo que eu estou a dizer. E aquilo que eu estou a dizer é aquilo que eu levo para a minha vida. Por quê? Porque eu não preciso estar a provar nada para ninguém. Porque é uma realidade da minha vida. É algo que eu preciso para mim. Então, quando eu não faço para provar, porque eu não preciso provar, eu preciso viver, o outro começa a conectar. O outro começa a sentir. Para de querer fazer para ter o reconhecimento, para ter a aprovação. Sabes, a aprovação, a necessidade da aprovação, de ter reconhecimento do outro, é tudo que vai te distanciar da tua parte humana, da tua sensibilidade como mulher. Porque tu vais sempre tentar encaixar numa forma para agradar. Só que a pessoa que está ao teu lado, ele te escolheu quando tu eras genuína. Quando tu eras a menina doce, não cheia de crosta como a vida nos torna. Medo, insegurança. Não. Todo relacionamento com teu filho, com teu cônjuge, com teu namorado, ele nasceu de algo genuíno. Só que ela vai distanciando quando nós criamos a necessidade da aprovação. Não é teu, é do mundo, é das tuas crenças, é das tuas emoções. Tu és aquilo que tu sempre foste quando era menina. Repara que uma criança, ela não sabe fingir. A criança se sente uma coisa, ele diz. Se quer uma coisa, ele diz. Por isso é que muitas das mães, às vezes, eu passo uma vergonha com meu filho. Porque eu vou à casa de alguém e digo, o meu filho não come isto. Eu como sim. Por quê? Porque naquele momento apeteceu ele comer. Ele é genuíno. Ele está a falar a verdade. Ele não está a fingir. Ele não está a precisar de ser aprovado por ninguém. Porque ele já se sente amado e aprovado pelos pais. Olha só que interessante. Só que muitas das vezes tu deixas de dizer coisas, de fazer coisas, porque tu, o que o outro vai pensar? Será que vai dar certo? Será que isso? E nós deixamos de viver aquilo que precisamos viver. Nós deixamos de plantar o fruto ao longo da caminhada, porque uma hora nós vamos precisar de colher aquilo. E eu sei que não é o peso que tu queres carregar. Eu sei que tu queres ser livre, porque eu também quero, porque todos nós queremos. Ainda que eu chore as minhas dores, ainda que eu chore as minhas mágoas, eu não quero ser uma mulher aprisionada nas minhas emoções. Eu quero acolher as minhas emoções e viver aquilo que eu fui chamada para viver. Todos nós queremos ser livres. Então seja livre hoje. Busque essa liberdade, esse desejo de querer ser melhor. Vamos fechar os nossos olhos e entregar ao Senhor a nossa vida, a nossa manhã, a nossa casa, a tua angústia, aquilo que te atormenta, porque eu sei que essa live vai ser vista por várias pessoas. Eu não sei em que fase ela vai te encontrar, mas eu sei que Deus vai falar muito ao teu coração. Eu sei que Deus está a falar muito ao coração de alguém, meu principalmente, porque eu preciso de ouvir isso, ainda que seja da minha boca, a minha mente grava. Porque o poder da palavra, ela muda o nosso pensamento. Eu estou aqui a ganhar muito mais do que vocês possam imaginar. Quando eu partilho a palavra
a minha mente capta e automaticamente eu vou vivendo o sobrenatural de Deus. E vocês também. Por isso é que Deus diz, vai, ide e fazei-vos discípulos. Para que o outro, para que eu beba de uma fonte limpa e permita que os outros também bebam dessa fonte. Para que eu seja curada e para que os outros também sejam curados. É sobre isso. Que o Senhor hoje entre na tua vida, na tua casa. Que Ele faça a morada. Tu queres que Deus more na tua casa, no teu coração? Observa o teu coração e entenda até que ponto ele está purificado para que Deus habite. Observa quantos sentimentos negativos, mágoas, angústias tu tens guardado dentro de ti e que realmente, ainda que tu queiras, não há espaço para ele porque ele não habita na bagunça. Observa quantos nãos tu dás a ti própria. Observas aquela mágoa, aquele rancor que tu trouxeste desde criança, dos teus pais, dos teus irmãos, de uma história vivida. Como é que Deus pode habitar no teu interior? Se tu ainda não percebeste que se o teu interior estiver cheio de sentimentos negativos, Deus não pode habitar. Ele não pode fazer morada. Ainda que tu queiras ter família, construir vida, outros querem, outros não querem, está tudo bem. Mas todos nós queremos ter uma vida financeira próspera. E a vida financeira, uma vida financeira próspera, da prosperidade, ela vem numa abundância e ela está muito presa nas nossas emoções. Por isso é que nós vemos pessoas muito ricas que perderam o equilíbrio emocional porque se venderam por dinheiro. E nós hoje cada vez mais vemos histórias sobre isso. Mas não é o dinheiro que é mau. É a forma como eu me vendi para os ter. Não é o dinheiro o culpado. É a minha emoção que me autossabotou para que eu me vendesse. Porque eu queria a todo custo ser reconhecida, ter dinheiro, ter capacidade financeira. Só que eu não preciso me vender. Eu preciso cuidar do meu interior para que as minhas emoções não me autossabotam. Quando eu vou fazer um investimento, quando eu vou abrir um negócio, quando eu vou comprar algo, porque a estratégia do bom negócio é saber comprar. E quando tu sabes comprar, automaticamente a venda vai ser boa. E se tu não tiveres um equilíbrio emocional, dizer, não é a altura, eu tenho que esperar, eu tenho que visionar, estar sempre de olho no mercado. Tudo isso vai te trazer o resultado positivo. Dá trabalho? Dá. Não há nada que não dê trabalho. Viver dá trabalho. Então, observa se no teu coração, se no teu íntimo, Deus realmente pode viver. Se não, procura limpar essa casa hoje. Procura limpar. Deixa Deus habitar. Não precisa estar a preocupar em como eu vou limpar. Só deixa Ele entrar. Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te dar estratégia, Ele mesmo vai te ajudar a limpar. Olha, Tom. Ele mesmo vai te ajudar a limpar. Ele não vai te deixar fazer isso sozinho. Só que vai precisar de um coração disposto a fazer renúncia, abrir mão de tanto lixo que tu achavas que coisas que valiam a pena e que Deus vai ter que retirar porque são lixos que te impedem o teu crescimento. Tu armazenaste, achar que valia a pena, Deus precisa retirar tudo isso. Eu posso vos dizer que custa fazer a limpeza para vivermos com Deus. Custa, mas vale a pena. Porque o teu caráter precisa ser moldado para viver melhor. Fecha os olhos antes de tu começares o teu dia. Ou ainda que tu já começaste o teu dia, mas tu sentes a necessidade de entregar para Ele e dizer, Senhor, toma o controle da minha vida.
venha viver no meu ser e modifica o meu interior. Transforma a minha vida, transforma a minha casa. Eu não quero desistir de viver, eu não quero desistir de me amar, de cuidar da minha família, de cuidar de mim. Mas eu percebi que eu precisava de Ti, Pai, para que eu conseguisse dar conta de tudo isso, porque eu não estou conseguindo dar conta sozinho. Eu não dou conta sozinho. E eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu sou dependente de Ti. Eu sou dependente do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua benevolência. Obrigada, minha querida, obrigada, amada, por mais um dia. Abençoado seja. E Deus tem operado grandes milagres no nosso coração. Deus, Ele é maravilhoso. E todo aquele que entrega verdadeiramente na mão dele nunca fica sem resposta. Eu não conheço aquele que verdadeiramente se entrega nas mãos de Deus ficar sem resposta. Então é sobre isso. É sobre nós nos entregarmos verdadeiramente para Ele. Ainda que o mundo te diga, tu falhaste aqui, tu eras assim, tu eras assado. Tá tudo bem. Eu fui, eu já não sou. Não há quem não tenha um erro. Por isso é que Jesus disse, atira a primeira pedra que nunca errou. Então não te preocupes com alguém que vai dizer assim, nossa, tu eras assim, tu eras assado, tu eras cozido. Não, tá tudo bem. Eu já fui, hoje não sou. Amém. Mais um dia para nos elevarmos e alcançarmos os nossos objetivos. É sobre isso. É sobre alcançar os nossos objetivos na presença de Deus. Não querer pisar, não querer tirar daquilo que não é teu. Porque quando nós conseguimos aquilo que nos é merecido no dia, ainda que aos nossos olhos pequeno e humano seja pouco, para o reino de Deus é muito. Porque fomos honestos, fomos dignos e pomos Ele em primeiro lugar. Beijo, meus amores. Um lindo e abençoado dia. Obrigada, Ivanira, minha querida, por ficar até aqui. Obrigado, Cunha Big, Luiz Firmo, homens a entrar na live. Que bom. Deus tem um exército, um batalhão de exército, que Ele vai fazer levantar nesse tempo. Nós fugimos de Deus porque Deus é muito sério, né? Só que viver é muito sério. Só que com Deus é prazeroso. Só que com o mundo muitas das vezes não é. Tu queres beber para esquecer, tu queres fumar para desaparecer. Só que com Deus Ele vai ser a tua alegria, a tua vitamina. Ele vai ser o teu álcool. Às vezes eu tô com Deus, eu tô a orar, acho até que eu fumei. Uma coisa louca, assim. Fico tão extasiada que eu acho que foi uma dosagem exagerada. Só quem já viveu sabe. Beijo, meus amores. Um lindo e abençoado dia. Mulheres vitoriosas, eu creio no poder de sangue de Jesus. E tu também crê. Ore, levanta e vai. Porque Deus já escreveu a tua história hoje. Só diga assim, se onde eu for, Deus vai comigo. Aonde Deus vai, eu vou. Tchau. Beijo, minha querida, maravilhosa. Depois eu tenho que te ligar para saber como é que tu estás e só ouvir também um bocadinho da tua história, da tua vida. Sabes que eu te amo muito. E tudo que eu desejo nessa vida é que Deus entre na tua casa e arruma toda a bagunça. Porque Ele tem um novo vinho. Lembra que Deus, Ele transformou vinho em pão. Água em vinho no casamento. Ele transformou água em vinho no casamento para que Ele desse vida àquele casamento. Para que Ele restabelecesse aquilo que podia ser uma vergonha para aquele casal. Ele transformou para que seja honra.
Até que um grande mestre que estava lá, o comendador, ou como se chama na altura, disse: todos guardam o pior vinho para o fim e vocês guardaram o melhor para o fim. Por quê? Porque aquele era o melhor. Era transformado. Água, enfim, para restabelecer os nossos relacionamentos. Beijo.